Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7. Hoje nós estaremos meditando e refletindo no texto que vai do verso 25 até o versículo 36, dando sequência às nossas exposições matinais neste Evangelho. Já percorremos vários capítulos, vários versículos, seguimos aqui numa sequência e hoje nós estaremos no final da festa, né? Já nos situando aqui. Lembremos que o contexto imediato, Jesus está na festa dos tabernáculos. É uma festa que durava cerca de 7 dias, também conhecida como festa das cabanas, né? Os judeus então passavam essa semana festejando. Quem se dirigia à cidade levava a sua barraquinha, a sua cabana, a sua tenda. Aqueles que moravam armavam também a tenda, a barraca no quintal, e aí eles rememoravam o período que passaram no deserto, né, morando em tendas. Eles reafirmavam a sua fé na providência de Deus, no cuidado de Deus. Eles reafirmavam a sua esperança na vinda do Messias. Esse é um momento muito propício no contexto ali judaico para se anunciar Cristo como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus, como sendo o Salvador que viria. E o contexto então é esse, a partir do versículo 25, João 7 diz assim: Alguns de Jerusalém diziam: Não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: Ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: Para onde ele irá que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Vamos orar, irmãos, clamando e pedindo a graça de Deus. Senhor nosso Deus e Pai bendito, a Tua palavra está diante de nós, ó Deus. Ela é a verdade. E nós clamamos e pedimos nesse momento a bênção de por ela, todos nós que aqui estamos, os irmãos que estão em casa, aqueles que poderão futuramente ouvir essa palavra, que todos nós possamos ser edificados e abençoados com a Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta manhã. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, nós precisamos da Tua instrução para a nossa vida, porque temos a plena certeza de que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como já iniciei aqui introdutoriamente, Jesus está, nesse contexto imediato,
e agora na parte final da festa dos tabernáculos. Domingo passado, os versos anteriores, nós inclusive temos a menção de que o que ali ocorreu foi no período da metade da festa. Então, num cálculo aqui muito simples, se esta é uma festa que dura 7 dias, os versos anteriores, Jesus estava mais ou menos no 4º dia da festa. Aqui não. Aqui ele já está no momento final. Na verdade, são 3 momentos da festa. O primeiro momento, Jesus não se mostra, não se revela, não é? Passa, inclusive, para um leitor do Evangelho desavisado, que talvez não conheça, com um pouquinho mais de profundidade, quem é Cristo, a pessoa de Cristo, que ele estava agindo de forma covarde, o que não é verdade. Nós meditamos sobre isso há 15 dias atrás e entendemos que assim aconteceu, o que reforça, inclusive, nesse momento também, que não era ainda a hora. As coisas acontecem embaixo da vontade e do tempo de Deus. Naqueles primeiros dias da festa, ainda não era a hora de Jesus ensinar publicamente, de Jesus se revelar publicamente. Ele o faz agora, ele o faz nesse contexto, ele o faz nesse momento. Nós percebemos também nos versículos anteriores, meus amados irmãos, que a palavra, o ensino, o evangelho, a própria presença do Senhor Jesus, ela é sentida no meio daquelas pessoas, e o evangelho, portanto, mostra claramente que a glória de Deus é promovida. Jesus fala que a sua origem, né, de onde ele vem do próprio Deus, do próprio Pai, de certa forma revelando ali uma grande hipocrisia na religiosidade daqueles homens, daquelas pessoas que ali estavam diante dele. Ele mostra que o Evangelho é a verdade de Deus revelada aos homens, não é? E que é muito mais do que a estética, a aparência. O Evangelho atinge o nosso coração. O Evangelho penetra no mais profundo do nosso ser, produzindo todas as mudanças, todas as transformações que a nossa vida precisa. E aqui então, a partir do verso 25, como eu falei, encaminhando-se ao final dessa festa, o Senhor Jesus publicamente agora revela-se. E revela-se como? Ensinando. Interessante que o ministério do Senhor Jesus, ele se reveste de algumas características. Nós temos acompanhado o Evangelho de João e vimos, por exemplo, nesse relato, que o Senhor Jesus operou milagres e maravilhas. É aqui no Evangelho de João que nós somos apresentados a multiplicação dos pães e dos peixes. É aqui no Evangelho de João nós somos apresentados ao Jesus que transformou a água em vinho. Aqui no Evangelho de João nós somos apresentados ao Jesus que curou o filho daquele oficial do rei, mesmo à distância, ou aquele paralítico que estava ali no tanque de Betesda, né? Então nós somos apresentados a um viés, a uma faceta do ministério do Senhor Jesus, que é a cura, o socorro, inclusive o socorro do corpo mesmo, tá certo? Porque quando nós falamos de pessoas que foram curadas no seu organismo, na sua saúde, nós estamos falando de uma ação do Senhor Jesus que leva em consideração uma necessidade material, humana, física daquelas pessoas. Nós vamos ver então o Senhor Jesus tendo esse viés no seu ministério. Mas aqui ele apresenta uma outra face. E obviamente tudo faz parte do mesmo conjunto. O Senhor Jesus também ensinava. O Senhor Jesus também agia como um verdadeiro pedagogo, e há quem afirme, e eu acredito assim, que nós estamos diante do maior pedagogo que já existiu na história da humanidade. E é exatamente isso que ele começa a fazer aqui. Ele vai ao templo. Obviamente é um contexto propício para você divulgar o ensino que você quer. Se você quiser atingir mais pessoas, as pessoas afluíram para aquele momento ali da festa, estavam uma semana ali. Há um sentimento de alguma forma religioso, não é? É como nós temos algumas das nossas festas, chamadas de festas religiosas, que obviamente nós
enquanto igreja reformada, nós não as temos como as coisas mais importantes do mundo, não é? Mas, por exemplo, nós temos uma data específica no nosso calendário que fala da Páscoa, não é? E mesmo que a gente entenda que nós comemoramos a Páscoa, por exemplo, aqui na igreja nós comemoramos a Páscoa todo mês. Eu não sei quantos já pararam para refletir sobre isso, mas todas as vezes que nós participamos da ceia, esse é o verdadeiro momento em que nós estamos comemorando a Páscoa. O Cordeiro de Deus que se entregou, não é? Que foi morto, que foi crucificado. Mas existe uma data dentro do calendário litúrgico, existe uma data dentro do calendário histórico, que nós podemos aproveitar essa data para falar a respeito do Senhor Jesus. Porque quer queira ou quer não, há um pensamento, vamos dizer assim, no imaginário popular, no contexto maior, né? Da história, da sociedade, que vai nos remeter a Cristo nesse momento. Ou podemos pensar no Natal também. É uma outra grande oportunidade que nós temos para falar do Senhor Jesus. A gente sabe que todas essas festas, elas têm perdido cada vez mais a sua razão e o seu sentido, não é? O Natal, por exemplo, virou a festa do consumo, a grande festa do consumo. Se as pessoas não compram alguma coisa, elas se sentem inclusive mal. E muitos sequer nesse contexto vão lembrar do nascimento de Cristo, da importância do verbo que se fez carne, conforme João, capítulo 1, versículo 1, né? Ou na Páscoa as pessoas vão pensar em chocolate, né? Em ovo, em coisas dessa espécie, dessa natureza. Mais uma vez o consumo desvirtuando, né? O Deus do consumo desvirtuando aquilo que poderia suscitar uma reflexão mais profunda na nossa vida. Mas as festas, elas carregam consigo esse momento de reflexão, de introspecção. E aqui, obviamente, os judeus são remetidos historicamente à ação de Deus ali no deserto, o tempo que eles passaram peregrinando. Isso tudo tem um significado muito importante, né? Nós somos peregrinos aqui. Nós nunca podemos nos esquecer disso. E às vezes viver no tabernáculo faz parte desse ensinamento do Senhor Jesus, para que a gente não se acostume com as mansões dessa terra e nos esqueçamos das mansões celestiais. Eu lembro que eu sempre falava, quando a gente estava na igreja aqui peregrinando, né, e ainda estamos, obviamente, mas saímos ali da Ponta Verde, fomos para o hotel, né, para a casa da Pretestato, na Jatiuca, lugares bons, lugares mais apertados. Ainda não estamos no lugar que a gente gostaria de estar, não é? Mas já estamos, graças a Deus, muito bem instalados. E eu sempre disse isso. Tudo isso que a igreja vivencia e experimenta, inclusive deve ter essa reflexão. Nós somos peregrinos aqui, não é? Aqui tudo passa e é passageiro, e um passageiro numa forma e num tempo muito breve. O Senhor Jesus, então, aproveita aquele contexto da festa e agora sim ele começa a ensinar publicamente, mostrando essa outra característica do seu ministério. E o grande ponto aqui, e a grande questão e o ensinamento que nós podemos tirar desse texto é o que o Senhor Jesus ensina. O que ele está ensinando publicamente, eu acho que é um consenso, está claro diante de nós. O que é que o Senhor Jesus fala? Veja, o verso de 26 diz assim: eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Ele está falando, ele está ensinando abertamente. Ele está falando, ele está ensinando publicamente. Ninguém fala nada. Há um espanto naquele momento por alguns, porque eles já estavam tentando pegar o Senhor Jesus, matar o Senhor Jesus há algum tempo. Ele, inclusive, não se expõe no início da festa, porque estrategicamente não era chegada a sua hora, não era interessante dele fazer isso. Há toda uma estratégia aqui na ação de Cristo. Essa estratégia, ela está embaixo da vontade de Deus, do tempo de Deus. Ainda não é chegada a minha hora. O Kairos, o tempo de Deus, não é o Cronos, não é o nosso tempo. E a todas as nossas estratégias, por mais elaboradas e inteligentes e bem intencionadas que elas sejam, elas precisam estar submetidas embaixo
da vontade de Deus. Mas aquele momento era o momento do ensino, era o momento de pregar, era o momento de falar. E o que é que nós aprendemos com o Senhor Jesus? Ou nos ensinos do Senhor Jesus? Ou nesse momento em que o Senhor Jesus prega abertamente? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar para os irmãos nessa manhã, que salta aos meus olhos nesse ensino do Senhor Jesus, a impressionante incredulidade do coração humano. Essa verdade, irmãos, salta aos nossos olhos. Não é este o homem que estão querendo matar? Verso 25, finalzinho. Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Eles começam a duvidar que eles não estão perseguindo, porque será que eles estão achando que ele é o Cristo? Que é o Messias prometido lá atrás, no Velho Testamento, não é? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Veja que coisa interessante, a incredulidade. O Senhor Jesus já tinha feito milagres, o Senhor Jesus já tinha mostrado o seu poder, o Senhor Jesus está pregando a verdade, o Senhor Jesus é precedido, inclusive, por João Batista, que claramente, enfaticamente prega o arrependimento. É preciso se arrepender, porque a hora, o tempo chegou. Veja, o tempo de Cristo está aqui, chegou, o tempo de Deus está se estabelecendo, no que nós chamamos de plenitude do tempo de Deus. O Senhor Jesus, ou seja, o Deus se fez carne, tabernaculou entre nós, Ele é a luz do mundo. O verdadeiro iluminismo se inicia na história da humanidade. Os judeus, meus amados irmãos, e aí é o ponto, ele está falando para judeus. E quem são os judeus? Os judeus são aqueles que receberam a revelação especial de Deus. É o povo da palavra, é o povo que recebeu os profetas, é o povo que descende de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o povo que recebeu, por exemplo, o Pentateuco, é o povo que recebeu Isaías, é o povo que recebeu Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Há quem afirme que aqui talvez seja um equívoco de interpretação. Um reformador chamado Martin Bucer, ele afirma que quando eles dizem aqui, não é, nessa parte final do versículo 27, quando porém o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é, provavelmente é uma interpretação equivocada. Volta um pouquinho lá no Velho Testamento, vamos lá, Miqueias, capítulo 5. Versículo 2. Só para que a gente entenda a profecia que está lá atrás. E a gente Miqueias 5:2. Para que a gente entenda a profecia que está sendo, talvez, aqui alvo dessa má interpretação e desse equívoco, que mostra essa incredulidade humana que, mesmo sendo detentora da verdade proferida há tantos anos atrás, há centenas de anos atrás, a incredulidade é tão forte que essas pessoas não conseguem entender e compreender que elas estão diante do Cristo, do Messias, do Verbo que se fez carne. É um texto bem conhecido de todos nós. No Natal nós usamos muitas vezes esse verso, né? E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Os irmãos percebem que aqui é uma profecia a respeito do Senhor Jesus. Aonde ele deveria nascer? Em Belém. Mas veja, vamos fazer aqui o paralelo, tá certo? Entre esse texto de Miqueias, essa profecia do Velho Testamento, e o que os judeus estão dizendo aqui no final da festa dos tabernáculos, em João capítulo 7, verso 27. Mas nós sabemos de onde este homem vem. Aqui há um equívoco também. De onde este homem vem? Será que eles estão achando que Jesus vem da Galileia? Eu estou falando geograficamente. Será que eles acham que Jesus vem de Cafarnaum? Obviamente, me parece que, pelo menos os escribas, as autoridades, conheciam a profecia de Miqueias. Mas talvez esses homens que afirmam que conhecem,
não conhecem de verdade a origem do Senhor Jesus. É provável que muitos deles estivessem aqui dizendo, não, nós sabemos quem é Jesus. Ele é filho do carpinteiro. Ele é galileu. A sua família mora em Cafarnaum. Será que eles não conheciam a história de que Jesus nasceu em Belém, lá da estrebaria da sua mãe? No Velho Testamento fala também que ele vai nascer de uma virgem. Será que eles não conheciam essas profecias? Parece que conheciam, mas não conheciam. E eles então questionam a origem do Senhor Jesus. Um pai da igreja, Hilário de Poitiers, no século IV, diz que quando nós questionamos e negamos a origem de Cristo, nós estamos negando a sua própria natureza. Isso é a mais pura verdade, porque quando nós negamos a origem do Senhor Jesus, e ele já fala da sua origem, lembre-se do domingo passado, de onde vem? De Deus. Ele vem do alto, é Deus quem o envia. Mas do ponto de vista estritamente humano, ele está de acordo com as profecias do Velho Testamento, mas aquelas pessoas não conseguiam enxergar isso. E como eu falei na perspectiva de Martin Butzer, né? Aqui talvez há uma interpretação equivocada. Continuando o verso 2 de Miqueias 5, ele vai nascer de Belém. Ou melhor, ele vai nascer em Belém, né? De Judá. E aí diz assim, que ele há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós compreendemos muito bem isso. Isso está em pleno acordo com João, capítulo 1, verso 1, verso 2. E o verbo era Deus, ele estava desde o princípio. Ele criou todas as coisas, e tudo foi criado pela sua palavra, pela sua vontade, para a glória do seu nome. Mas eles não conseguiam compreender isso. É como talvez eles estivessem interpretando aqui, olha, o Messias quando vier, a sua origem vai ser desconhecida, porque lá em Miqueias diz que ele vem desde os tempos antigos, como se fosse uma coisa obscura. Os irmãos estão compreendendo? Então, meus amados irmãos, a incredulidade do coração se mostra muitas vezes nessas perspectivas. Eu entendo que ela se mostra quando as pessoas pensam que conhecem, porém não conhecem. E tem muita gente enganada nessa perspectiva. Pessoas que pensam que conhecem. É muito comum nós encontrarmos pessoas que acham que conhecem a respeito de Deus, que conhecem a respeito da sua palavra, mas são verdadeiros ignorantes a respeito das realidades espirituais. Inclusive pessoas que estão dentro da igreja, ou muitos que estão fora da igreja também, que não medem nenhum tipo de esforço, né, para muitas vezes proferir, né, sentenças acusatórias sobre a igreja, sobre a nossa fé, sem conhecer. Pessoas que não conhecem, mas acham que conhecem, mas pensam que conhecem. Pessoas que têm a sua mente, o seu coração fechado. Pessoas que conhecem talvez a palavra de Deus, mas que não conhecem o Deus da palavra. Essa talvez seja a grande diferença. O grande ponto a ser destacado aqui. Será que os grandes escribas, será que os grandes estudiosos do grupo dos fariseus não conheciam o Velho Testamento? Não conheciam as profecias veterotestamentárias a respeito do Messias? Eles conheciam a palavra de Deus. Nós hoje temos ferramentas, inclusive aplicativos, ferramentas digitais, que nós podemos digitar um versículo, uma palavra ou alguma coisa que vai nos direcionar para o texto bíblico a respeito disso. As ferramentas e as facilidades do conhecimento, do mapeamento da palavra de Deus hoje são impressionantes. E tem muita gente que se declara teólogo, tem muita gente que se declara escriba moderno, tem muita gente que conhece a palavra. Vocês estão entendendo o conceito que eu estou trazendo de conhecer a palavra? Conhece a palavra no sentido humano, leu, conhece, sabe alguma coisa, mas a incredulidade está presente no seu coração. Porque, meus amados irmãos, a incredulidade ela só vai ser quebrada quando nós dermos um passo a mais. Quando nós não apenas nos restringirmos, ou melhor, quando nós não restringirmos o nosso conhecimento à mera observação da palavra,
ao mero conhecimento das profecias ou do texto bíblico. Mas quando nós de fato e de verdade tivermos um encontro com o Senhor Jesus, de fato e de verdade conhecermos o nosso Deus no mais profundo do nosso ser. É isso que vai fazer diferença. Mas é impressionante que quando Jesus ensina, a incredulidade humana salta aos nossos olhos e da mesma forma que aconteceu nos tempos do Senhor Jesus, ainda acontece nos nossos dias. A incredulidade ainda é grande. Pessoas que pensam que conhecem, mas que não conhecem. Pessoas que têm o seu coração e a sua mente fechada, sequer conseguem dar um espaço para ouvir a voz da verdade, sequer conseguem dar o espaço para ouvir a voz do Evangelho. Pessoas que têm a incredulidade como marca no coração, como marca da sua vida. Eu pergunto a vocês nessa manhã, será que você hoje pode, nesse instante, nesse momento, afirmar que você conhece o Senhor Jesus? Que você conhece a Deus? Eu não estou perguntando se você conhece a Bíblia. Eu não estou perguntando se você sabe quantos livros a Bíblia tem. Eu não estou perguntando se você vive na igreja desde o momento que você nasceu. Eu estou perguntando se você conhece a Deus. Se você já teve um encontro com o Senhor Jesus. Porque é isso que quebra a incredulidade do coração humano. Quando o Senhor Jesus ensina aqui na festa dos tabernáculos, o seu ensino mostra como o coração do homem é incrédulo. Mas, meu irmão, eu preciso dizer para você, nesta manhã, o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de graça. E Ele vai nos dando a possibilidade de, dia após dia, quebrar ou quebrantar o nosso coração e buscar, de forma profunda e verdadeira, conhecê-lo mais e mais. O convite aqui não poderia ser outro nesse momento. Busque ao Senhor. Busque conhecê-lo, procure saber a respeito de Deus. E muito mais do que isso, esse conhecimento só vai ser possível quando você abrir o seu coração, quando você abrir a sua mente, para que a obra de Deus seja plena na sua vida, para que a obra de Deus seja plena no seu coração. Tem muita gente que resiste, é impressionante. Resistem por vários motivos, por várias razões. Obviamente, meus amados irmãos, que eu acredito plenamente que não há quem possa resistir a Deus. Obviamente que eu acredito que a graça ela é totalmente irresistível. Mas há quem tente resistir. O fato da graça ser irresistível não anula o esforço da incredulidade de alguns em tentar resistir à verdade de Deus, pregada, ensinada, percebida, sentida. Por isso eu faço um convite a você nessa manhã: pare de tentar lutar contra Deus, você vai perder essa briga. Você vai perder a guerra. O meu convite para você é que você abra o seu coração, abra a sua mente, busque verdadeiramente ao Senhor. Uma outra coisa que nós aprendemos, essa é maravilhosa, nesse texto, no ensino de Jesus. Veja, ele começa a pregar abertamente. Isso vai gerando ali um burburinho, as pessoas vão murmurando, a autoridade dos fariseus, dos líderes do sinédrio, de outros grupos religiosos e políticos vai sendo questionada, vai sendo abalada. As pessoas querem prender o Senhor Jesus. Acompanha comigo o raciocínio. Enquanto ensinava no templo, não é? Ele então expõe aquilo que as pessoas estavam falando, não é? Mostrando que ele vem da parte de Deus, esta é a verdade, ele está ali para fazer a vontade de Deus. E aí quando ele expõe explicitamente que ele vem da parte de Deus, e muito mais do que isso, quando ele diz àqueles judeus que eles não conhecem a Deus, você está tocando no vespeiro. Veja, chamar um crente de incrédulo, tem muita gente que se ofende até hoje nas igrejas, quando nós pregamos a respeito da incredulidade, a respeito do pecado. É como se nós não gostássemos, né? Quando o dedo toca na nossa ferida, quando alguém diz: olha, você é um pecador miserável, você precisa se converter na sua vida. Oh, não! Principalmente no mundo de hoje, né?
num mundo em que ninguém pode falar nada com ninguém, porque está todo mundo melindroso, todo mundo buscando logo o seu direito, na sociedade de direito que nós vivemos. Qualquer coisa que se fala é motivo para processar, para cancelar, para destruir, para aniquilar, seja lá o que for. E nós estamos cada vez mais forjando e criando uma geração que não suporta a pressão, que não suporta a determinadas realidades porque não foram contrariadas e porque não podem ser contrariadas. Essa é a sociedade que nós inspiramos. Eu brinco, e é brincadeira, viu? É brincadeira, pelo amor de Deus. Não me processa, não. Eu brinco dizendo que o bullying começa lá em casa. Quem começa a fazer bullying com meus filhos sou eu. Porque quando eles chegam na escola, eles já estão taludos. Eles já estão firmes. É brincadeira. Tá certo? Não me processa, não, mas entenda o conceito. Nós temos que criar pessoas fortes. E obviamente que eu falho também. Obviamente que nós falhamos. Veja, eu sempre tenho dado esse exemplo dos dias de hoje, não é? Eu não sei exatamente quando mudaram a chave e essa coisa mudou. Eu não sei. Historicamente, eu não identifico. Eu sei que foram alguns anos atrás. Mas, por exemplo, na minha época de escola, quando eu praticava esporte, a gente tinha, por exemplo, vou pegar o exemplo, os jogos internos. Lembram dos jogos internos? Então, quem ganhava medalha? Primeiro lugar, segundo lugar e o terceiro lugar. Ponto. A medalhinha vinha honra ao mérito. Eu falei sobre isso aqui já no domingo passado. Hoje em dia, quem ganha medalha? Todo mundo. Por quê? Porque se não ganhar, o menino chora. E eu não quero que o menino chore, até porque a gente está aqui, principalmente se a gente pensar numa composição social de mercado, não é? Para algumas escolas, o aluno é simplesmente um cliente. Eu não quero desagradar o meu cliente. Então, se ele vai chorar, ficar com raiva e trocar de colégio, não chore, não fique com raiva, não troque de colégio. Tome a medalha. Qual é o mérito? Não existe mérito. Não existe esforço. O que é que vai existir, então? Mediocridade. O que vai existir, então? Ações rasas, superficiais. As pessoas não se aprofundam. Veja, na minha época já tinha muita chance do cara passar de um ano para o outro. Tinha recuperação, tinha a prova final. Eu não sei como é que hoje, se existe ainda isso, como é que hoje, mas tinha até a tal da dependência. Se você perdesse só uma matéria, no outro ano você podia pagar só aquela matéria, para não perder tudo. Tem uma certa lógica. Mas hoje em dia é quase que proibido o menino não passar de ano. Aí nós temos, irmãos, algumas cenas e algumas coisas assim que são aberrantes. Eu não quero aqui me colocar como o suprassumo da intelectualidade, mas o que as nossas universidades estão formando aí é uma coisa assustadora. Ontem ou antes de ontem, eu vi uma repórter de um grande jornal, de uma grande televisão, uma entrevista que o presidente do Senado fez, né? E aí ela questionando, olha, mas fulano usou termos de alto escalão. A repórter, errar todos nós erramos. Não estou dizendo que nós não erramos. Eu já falei, vez ou outra, a Ariane, que é boa de ouvido, Vitória, diz, ó, pai, o senhor deu um escorregado na concordância. Nós erra. Eu sei que nós erramos. Mas a cada dia que passa, essa coisa está se avolumando, mostrando assim a mediocridade que a sociedade está muitas vezes endeusando. Você quer ser medíocre, seja, mas não endeusa a mediocridade, não. Pelo amor de Deus, deixa quem quer ser diferente. Me lembra de uma, não sei como é que eu chamo, de um conto, de um texto de Rubem Alves. Cada dia que passa esse texto fica mais claro na minha mente. Ele diz que num certo lugar, né, essas histórias fantasiosas, de fantasia, existiam muitos passarinhos, pitacilgos e tudo mais, que cantavam belamente, mas existia também muito urubu. E os urubus estavam incomodados com a beleza do canto dos pitacilgos, porque eles não sabiam cantar tão bem.
E eles então se reuniram numa convenção lá dos urubus para tentar resolver aquele problema. O que é que a gente pode fazer a nosso favor, ao nosso sindicato aí dos urubus? E eles chegaram à conclusão de que eles precisavam abrir uma escola de canto para ensinar a cantar. Era a forma que eles teriam para controlar a situação. E os urubus então abriram a escola de canto. E para eles serem mais efetivos na sua estratégia, eles não permitiram que Pitacilgo participasse da escola de canto. E para eles ainda controlarem mais ainda a situação, eles decretaram que a partir daquele dia só podia cantar quem tivesse o diploma da escola dos urubus. A moral da história salta aos nossos olhos. Em terra de urubu diplomado, Pitacilgo não canta. Infelizmente, essa tem sido a realidade. Então veja, as pessoas aqui não compreendem, mas não aceitam a palavra do Senhor Jesus, esperneando o que é que elas fazem, vamos matá-lo, vamos prendê-lo. A sua palavra é ofensiva, ele está dizendo que nós, judeus, descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, não conhecemos Deus, que absurdo, prende. Mata, crucifica, destrói. Mas uma coisa nós aprendemos aqui. O Senhor Jesus nesse momento foi preso? Não. Nesse momento o Senhor Jesus foi detido? Não. Chegou o momento da crucificação aqui? Era o momento da crucificação aqui? Não. O Senhor Jesus diz claramente, ainda não chegou a minha hora. Da mesma forma que lá no início da festa, não tinha chegado a hora dele pregar publicamente. E isso não era um sinal de covardia, era apenas um sinal de submissão à vontade de Deus, ao tempo de Deus. Aqui ele também está dizendo, vocês não vão me prender, porque não é chegada a minha hora. Logo, inferimos e aprendemos dessa realidade que, no ensino do Senhor Jesus, não existe inimigo que possa deter, ou conter, ou destruir o nosso Salvador. Não existe. Nunca existiu, não existe e não existirá. Não há quem possa com o Senhor nosso Deus. Não há quem possa conter o seu poder. Não há quem possa, por exemplo, frear o avanço da igreja. Vocês acham que as pessoas não tentam fazer isso, não? Vocês acham que essa é uma realidade? Não é realidade, está aqui desde o tempo que Cristo estava aqui entre nós. Humanamente, fisicamente falando, que as pessoas tentam deter a mensagem do Evangelho, tentam proibir a mensagem do Evangelho. Ainda hoje, lá na Coreia do Norte, se alguém falar do nome de Cristo, vai ser morto. Ainda hoje, lá na China, se alguém se declarar cristão, vai sofrer as sanções legais, talvez até sendo morto, não sei. Ainda hoje, cristãos continuam sendo decapitados, torturados, violentados. E sabe o que é que nós enxergamos? O nome de Cristo continua sendo pregado. E sabe o que é que nós percebemos? Vidas continuam sendo transformadas, porque não há quem possa deter a mensagem do Evangelho. Ela é o poder de Deus. E se Deus é por nós, eu pergunto, meus amados irmãos, quem será contra nós? Quem poderá deter a mensagem do Evangelho? Quem pode nos separar do amor de Cristo, meus amados irmãos? Nem a morte, que é o mais horrendo, o pior dos inimigos. Concorda comigo? Porque você vai pensar naquela pessoa mais poderosa do mundo, a mais rica, a que tem acesso a toda a tecnologia já produzida pelo ser humano, ela também vai morrer. Eu sempre digo isso, a diferença é o caixão. Um de um vai ser um caixão mais fraco, o de outro vai ser madeira de lei. Mas vai morrer do mesmo jeito. A morte nos iguala a todos. É ou não é? É o pior inimigo que o ser humano tem. Os egípcios, o que é que nós vamos fazer para burlar a morte? Vamos pensar que não, vamos embalsamar,
porque depois ele vai acordar numa outra realidade e junta todas as riquezas para que ele acorde, reencarne e continue rico com o ouro que ele juntou, né? As pessoas ficam tentando burlar a morte, parecendo o rapaz lá do Harry Potter, né, que estava se escondendo da morte, com as relíquias da morte. Irmãos, até a morte, que é o inimigo pior que possa existir, não foi capaz de deter e de vencer o nosso Salvador. O Senhor Jesus matou a morte. O Senhor Jesus destruiu a morte. Onde está a morte? As tuas algemas. A prisão da morte não existe mais para aquele que é do Senhor Jesus. A morte não é o fim, é o começo para aquele que é do Senhor Jesus. A morte não nos traz mais desespero. Nós nos entristecemos. Nós não queremos morrer. Eu, sinceramente, não acredito na história quando alguém diz, não, está tudo tranquilo. Não, tranquilo não está. Porque nós não fomos criados para isso. Então incomoda. Não tem uma coisa 100% tranquila. Mate. Estou aqui, tranquilo. Não, não é assim. Gera inquietação, gera muitas vezes sentimentos, né, que afloram dentro do nosso coração. Mas aí nesse momento o cristão tem uma fé, o cristão tem uma certeza, o cristão tem uma esperança. Da mesma forma que Cristo venceu a morte, nós também venceremos a morte. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos aqui esta verdade, e esta verdade nos ensina algo que é fantástico. Deus está no controle. Nesses últimos meses, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, você disse muito isso, Deus está no controle. Você ouviu muito isso, Deus está no controle. E essa é a mais pura verdade, Deus está no controle. Não era chegada a hora de Cristo ser preso. Eles mandaram inclusive os guardas, provavelmente aqui era uma guarda que existia no templo. Vamos prender. Tinha um capitão lá, o chefe da guarda do templo. Vamos aprisionar o Senhor Jesus, não é? Então quiseram prender, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram. Nele diziam, quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Veja, aqui o texto diz que o Senhor Jesus, então, ensinando, muitos negam, outros querem prendê-lo, mas o texto diz aí no verso 31 que muitos, dentre a multidão, creram no que ele dizia. Não só creram, mas murmuravam. A murmuração aqui é uma conversa de bastidor, como a gente costuma dizer. O que é que eles estavam dizendo? Olha, realmente ele é o Cristo. Será que vai vir um outro que vai fazer mais do que ele já tem feito? Curar o cara lá no tanque de Betesda? Transformar água em vinho, expulsar demônios, fazer tantos milagres e tantas maravilhas. Será que tem alguém mais poderoso do que ele? Será que tem alguém que ensine com tanta autoridade como Cristo? Eles estavam maravilhados dessa autoridade, porque ele não tinha passado pela escola formal dos fariseus, dos judeus, dos escribas, mas tinha autoridade. Apesar de ser de uma família simples, tinha autoridade e conhecia. Por quê? Porque ele é o verbo que se fez carne. Porque ele é o Deus que tabernaculou entre nós. Então veja, as coisas começavam a ficar claras para algumas pessoas, essas pessoas acreditavam no Senhor Jesus. E isso enfureceu mais ainda os seus adversários. Verso 32, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas, que coisas? A respeito de Cristo como sendo o verdadeiro Messias, que outro não faria sinais maiores do que ele. Juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse. E aí eu vou para o terceiro ponto, mas antes de chegar nesse terceiro ponto, reafirmo, ainda não era chegada a hora de Jesus ser preso. Não há quem possa detê-lo. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender isso. As coisas acontecem no tempo de Deus e embaixo da vontade de Deus.
Será que Jó não nos deu esse grande ensinamento? Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou só me demorando um pouquinho mais nesse ponto, porque nós vivemos dias de calamidade. Nós vivemos dias de um índice alto de mortandade de pessoas próximas, familiares, amigos. O pranto, o choro, a tristeza tem tomado conta de muitas famílias, de muitos corações, de muitas mentes. E essa verdade ela vai ser cara para nós. As coisas acontecem embaixo da vontade de Deus. Sim, embaixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus não é a nossa vontade. Deus pode dizer sim da mesma maneira e da mesma forma que Ele pode dizer não. Ele é soberano. Nós estamos aqui enfatizando a soberania de Deus. Aquela guarda não seria páreo para o poder de Deus. Nenhum exército do mundo atual é páreo para o poder de Deus. E aí o Senhor Jesus, então, para eu fechar aqui e finalizar, diz: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. O Senhor Jesus começa a falar de tempo. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Tempo, lugar, eternidade, palavras que para nós hoje são claras, mas para aquelas pessoas talvez não fossem tão claras como é para nós hoje. E o que nós aprendemos na realidade aqui, irmãos, nesse outro momento, a respeito do ensinamento de Cristo, é que o tempo de buscar o Senhor Jesus é agora. Grave isso. O tempo de buscar o Senhor Jesus é agora. A incredulidade do coração do homem é revelada, mas o Evangelho é pregado. Não há quem possa deter o poder do Evangelho. A palavra avança, o Senhor Jesus continua pregando. Não há quem possa detê-lo. Vidas são transformadas, muitos creram, acreditaram, entregaram o seu coração nas mãos de Cristo. Mas quando se dá isso, ou quando se deve dar esta realidade? Agora. Não é amanhã, não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, daqui a vários anos. Aprenda, meu amado irmão, esta verdade. O tempo de buscar ao Senhor é agora. Sabe por quê? Isaías 55, 6, um texto clássico. Buscai enquanto se pode achá-lo. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 28, Deus diz assim: então, eles me invocarão e eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Hoje, você pode entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Agora, você pode buscar o Senhor Jesus. Amanhã, pode ser muito tarde. Não é assim que diz o nosso hino? Não é assim que diz a música? E essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Lembre-se de Noé, pregando, afirmando e falando. A incredulidade, não vem dilúvio nenhum, não. A soberba, a arrogância, não, eu produzo a minha própria salvação, nós estamos bem. Aí o dilúvio vem. Aí o juízo de Deus vem. Entenda o dilúvio como o juízo de Deus. O juízo de Deus virá sobre a terra. Meus amados irmãos, mais cedo ou mais tarde, eu espero que seja mais cedo, mais cedo ou mais tarde o juízo de Deus virá sobre essa terra. Já está dentre nós. Mas quando eu digo juízo, eu estou falando do juízo final. Eu estou falando do grande dia do Senhor. Eu estou falando de uma obra que se completará no tempo de Deus de forma plena, de forma eficaz. Nesse dia, no dia do juízo do Senhor. Nesse grande dia de acerto de contas. Aqueles que, como as virgens prudentes, esperaram o noivo. Aqueles que buscaram ao Senhor. Aqueles que afugentaram a incredulidade do seu coração e entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus.
esses haverão de ser justificados diante do Pai. E aí, essa justificação se dá pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A cruz ainda não havia chegado, mas nós já poderíamos aqui imaginar que essas pessoas tinham que acreditar na cruz, acreditar no Cordeiro. Porque o que é a cruz, irmãos? A cruz é o Cordeiro de Deus dando a sua vida por nós. A cruz é a Páscoa. A cruz é o tabernáculo, é a providência, é o cuidado, é a ação de Deus, é a salvação. A cruz é a esperança de que um dia essa peregrinação ela vai acabar e um dia nós estaremos eternamente, plenamente na presença de Deus. Nesse momento não vai haver choro, nesse momento não vamos prantear mais os mortos. Nesse contexto, nós não teremos mais vírus mortais como esse que nós estamos experimentando. Não existirá uma pandemia de vírus mortais. A pandemia, se é que nós podemos chamar assim, que vai existir nesse novo momento, será um contágio de louvor, de adoração, de exaltação ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, aquele que haverá de restaurar completamente a sua criação. É tempo de buscar o Senhor, meus amados irmãos. E o tempo não é amanhã, o tempo é agora. Escute o que o Senhor Jesus diz. Muitos buscavam com objetivos equivocados. Alguns estavam buscando o Senhor Jesus, mas para quê? Para matá-lo, para prendê-lo. Outros buscam tarde demais. Ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Há uma profecia aqui na palavra, ou nas palavras do Senhor Jesus. Não é momento da cruz. Vai chegar o momento em que ele vai ser crucificado, vai ser assunto aos céus. Nós conhecemos a história toda. Se nós pudéssemos nos contextualizar no momento da história que nós vivemos, nós poderíamos dizer que a palavra de Deus continua dizendo: olha, eu estou voltando para buscar a igreja. Vocês ainda têm um pouco de tempo. Daqui a pouco o Senhor Jesus volta para buscar a sua igreja. O noivo daqui a pouco bate a porta. Os prudentes, glória a Deus, estarão na presença do noivo. Os nércios, os loucos, vão ter que chorar o leite derramado. E o pior de tudo é que o tempo não volta atrás. O tempo nem para, nem volta atrás. Tem muita gente que não avança porque fica presa num looping infinito aí de passado. As coisas que ficaram para trás, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Eu agora estou olhando para frente. Sabe o que significa? Eu agora estou buscando ao Senhor. Porque o tempo é agora. Aprenda essa lição com o Senhor Jesus. O tempo de buscar o Senhor Jesus é agora. Não é tempo de buscarmos os prazeres desse mundo em primeiro lugar. Não é tempo de buscarmos a nossa satisfação em primeiro lugar. É tempo de buscar o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.